Muitas vezes na vida nós somos acometidos por situações que às vezes nós nos sentimos injustiçados, nós começamos a questionar como pode, não era para ser assim, isso não podia ser assim, isso teria que ser diferente. E muitas vezes nós ficamos só reclamando dentro de nós, mas nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus de justiça, é um Deus que não pode ver coisas injustas. Quando Ele sente algo injusto, Ele procura, é desejo do seu coração de logo corrigir. Nós temos ali em Números, no capítulo 27, a história de 5 mulheres. 5 mulheres que naquela época as mulheres eram tidas como propriedade de seus pais e eram entregues aos seus maridos para serem subordinadas a eles a um preço nupcial que era entregue para seu pai. Então praticamente era uma propriedade dos pais que eram vendido para alguém para dominá-la. A mulher, ela não era nem contada. Quando era feito os censos, era contada apenas os homens, as mulheres eram praticamente nulas. Mas nós vemos ali em Números capítulo 27 a história de 5 mulheres que moveram o coração de Deus, que fizeram com que Deus mudasse a lei, com que Deus mudasse os critérios que estavam estabelecidos. Eu queria dizer para você que nós servimos um Deus que totalmente justo e que Ele é capaz de mudar a lei de um planeta, a lei de um mundo, de um país, de um planeta, para fazer justiça a um de nós, filhos dele. Essas mulheres, elas eram filhas, as filhas de Zelofeade. E este homem, ele foi um daqueles que seguiu aquele relatório horroroso dos espiões e acabou morrendo no deserto por causa do seu pecado. E não deixou filhos, deixou somente filhas. Mas essas moças, essas mulheres, elas se sentiram no direito de ir reclamar para que o nome do seu pai pudesse prosseguir, para que elas recebessem uma herança. E elas se prostraram, foram diante de Moisés e colocou a situação diante de Moisés. E a situação foi tão embaraçosa para Moisés que Moisés falou: eu vou consultar o Senhor. E consultando ele, o Senhor disse ali no versículo 8, é justo o que essas mulheres pedem. E a partir de hoje, quando um homem morrer e não tiver filhos homem, que a sua herança possa ser repartida para as suas filhas. Olha, Deus mudando toda a lei, mudando todo aquele direcionamento que já estava por muito tempo para fazer justiça, para fazer com que as filhas de Zelofeade pudessem receber a herança do seu pai, para que pudesse prosseguir com o nome do seu pai. E disse Deus, mas que elas casem com pessoas de dentro da sua família, para que possa prosseguir o seu nome. Eu queria dizer para você que às vezes se sente injustiçado, que às vezes está sendo perseguido, que às vezes algo está te perturbando, que está te incomodando. Às vezes algumas pessoas se dizendo amparado diante de uma lei e estão te perseguindo, estão fazendo de você, querendo fazer de você o que não é justo, o que não é certo. Eu queria dizer para você que Deus, Ele corrige toda a injustiça. Ainda que seja um decreto dele, como era aqui, para não passar nada para as filhas mulheres, ele manda mudar o decreto. Ele diz para Moisés: diga para o povo que a partir de hoje
Todo homem que vier a falecer e que não tiver filho homem, que a sua herança fique para a sua filha. Este é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que nós estamos servindo. Um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus que corrige aquilo que não está certo. Ele faz aquilo que está caminhando, se ele precisar mudar o direcionamento, ele muda. Este é o Deus que nós servimos, um Deus que é capaz de mudar, de criar uma nova lei para corrigir uma injustiça da vida dos seus filhos. E aqui nós vimos que ele mudou. Ele disse para Moisés: a partir de hoje, se um homem morrer e não tiver filhos homem, a sua herança seja para a sua filha. Tudo porque estas 5 mulheres corajosas, estas 5 servas do Senhor, mulheres fiéis ao Senhor, se colocaram com coragem, com fé, acreditando, crendo que elas poderiam mudar a história. E elas mudaram, e elas receberam a herança que era do seu pai, que era da sua família. Amém? Continue crendo, continue acreditando, continue buscando por justiça, porque o Deus que nós servimos é o Deus justo, é um Deus correto, é um Deus honesto, é um Deus que nos favorece quando nós estamos fazendo justiça, quando nós estamos na presença dele. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.